Aerocompanhias são legalmente obrigadas a te compensar com até R$ 17.500 por bagagem extraviada em voos internacionais e, no entanto, menos de 8% dos passageiros registram uma reclamação formal. Os demais recebem apenas um mísero volte de R$ 250 e aceitam, achando que é todo o que tem direito. Isso não é um truque ou brecha, é seu direito legal segundo a Convenção de Montreal. E eu vou te mostrar exatamente como receber cada centavo que você merece. Mas isso é só o começo. Hoje, não vou revelar apenas essa regra, vou expor 16 direitos de passageiro legalmente protegidos que as companhias aéreas escondem de propósito para economizar bilhões todo ano. Se você acha que receber milhares de reais por bagagem perdida é valioso, espera até ouvir o direito 9, uma regra de compensação tão poderosa que viajantes espertos a usaram para financiar férias inteiras após serem reacomodados. Antes de continuarmos, se você está cansado de ser explorado pelas companhias aéreas e quer aprender a se defender, inscreva-se agora. Publico novas informações sobre os direitos dos passageiros toda semana. Confie em mim, depois de trabalhar com direito aeronáutico por mais de uma década, tenho muito mais para compartilhar. Agora, vamos começar. Aqui está o direito de passageiro mais poderoso que quase ninguém conhece e que pode colocar milhares de reais de volta no seu bolso imediatamente. Segundo o regulamento da UE 261-2004, que se aplica a qualquer voo com origem em um aeroporto da UE, independentemente da companhia, ou a qualquer companhia aérea da UE operando de qualquer lugar do mundo, você tem direito a uma compensação em dinheiro por atrasos de apenas 3 horas ou mais. A compensação varia de R$ 1.375 a R$ 3.300, dependendo da distância do voo. Isso significa até R$ 3.500 em dinheiro, não vouchers, nem milhas, nem créditos, dinheiro real que deve ser pago a você. E aqui está o que as companhias não te contam. Isso se aplica mesmo quando o atraso foi causado por problemas técnicos. Apesar do que os agentes de portão possam afirmar, problemas mecânicos não são considerados circunstâncias extraordinárias. Veja exatamente o que dizia. Entendo que meu voo está atrasado há mais de 3 horas. Segundo o regulamento da UE 261-2004, tenho direito a uma compensação em dinheiro de valor conforme a distância do voo. Por favor, processem esta reclamação imediatamente. Se eles se recusarem, diga: preciso de uma confirmação por escrito da recusa e o nome do seu supervisor. Hoje mesmo registraria uma reclamação junto ao órgão nacional de fiscalização e à sede da companhia. Usei esse roteiro exato dezenas de vezes, e funciona quase sempre. Um passageiro te ajudei recebeu R$ 6.600 para ele e sua família após um atraso de 4 horas de Paris a Nova York. O agente de portão inicialmente ofereceu vouchers de alimentação de R$ 250. Mas essa regra tem mais um elemento poderoso que a maioria dos viajantes desconhece. Você pode solicitar essa compensação retroativamente por até 3 anos após o voo. Sim, se você teve um atraso qualificado a qualquer momento nos últimos 3 anos, ainda pode reivindicar sua compensação. Verifique seus e-mails por confirmações e avisos de atrasos antigos, pois pode haver centenas ou até milhares de reais esperando para serem reclamados. Agora, se você achou isso bom, espera até ouvir sobre Direito 2, a regra oculta que permite cancelar qualquer voo para reembolso total dentro de 24 horas após a reserva, independentemente do tipo de tarifa ou política da companhia. O Departamento de Transporte dos Estados Unidos exige que todas as companhias aéreas que operam nos Estados Unidos ofereçam uma política de cancelamento em 24 horas com reembolso total, mesmo para bilhetes não reembolsáveis. Isso vale para qualquer bilhete reservado com pelo menos 7 dias de antecedência da data prevista de partida. O que muitos viajantes não percebem é que essa política muitas vezes se aplica globalmente, e não apenas para cidadãos dos Estados Unidos. Se você reservar com uma companhia que voa de ou para os Estados Unidos, essa regra normalmente se estende a todo o sistema de reservas. Usei essa regra com sucesso com Emirates, Singapore Airlines e British Airways. Nenhuma delas é dos Estados Unidos. O que torna isso tão poderoso? Você pode reservar um voo para garantir um bom preço e, em seguida, continuar procurando por 24 horas. Se encontrar uma oferta melhor, basta cancelar a primeira reserva e receber o reembolso integral.
As companhias aéreas odeiam isso porque as impede de pressionar com aqueles avisos de só restam 2 assentos por esse preço. Passando para o direito 3, você tem direito legal à compensação por rebaixamento de classe, e é muito mais generoso do que a maioria dos passageiros imagina. Se você reservou classe executiva ou primeira classe e foi rebaixado para uma classe inferior devido a mudanças de aeronave, overbook ou qualquer outro motivo, tem direito a um reembolso de 30% a 75% do preço do seu bilhete, não apenas a diferença entre as classes. Segundo as normas da UE, você receberá 30% do preço do bilhete para voos com menos de 1.500 km, 50% para voos entre 1.500 e 3.500 km e 75% para voos mais longos. O que torna esse direito particularmente valioso é que o percentual de reembolso se aplica ao preço total do bilhete, frequentemente resultando em um valor maior do que a mera diferença de preço entre as classes. Por exemplo, ajudei um passageiro que pagou R$20 mil por um bilhete de classe executiva de Londres para Tóquio e foi rebaixado para Premium Economy. A companhia inicialmente ofereceu um reembolso de R$3 mil, alegando que era diferença de tarifa. Quando citei o regulamento, ele recebeu mais de R$15 mil de volta, 75% do valor original do bilhete. O direito 4 é especialmente útil para famílias. Se seu voo atrasar durante a noite, as companhias aéreas devem fornecer acomodação, transporte de ida e volta do hotel e refeições. Isso não é uma cortesia, é uma exigência legal segundo diversas normas internacionais. O que a maioria dos passageiros não sabe é que, se a companhia não fornecer essas acomodações, você pode providenciá-las por conta própria e solicitar o reembolso depois. Guarde todos os recibos de despesas razoáveis, ênfase em razoáveis. Um quarto de hotel padrão e refeições necessárias serão cobertos, mas uma suíte presidencial e jantares com champanhe não. Vi inúmeras famílias dormindo no chão do aeroporto por não saberem desse direito. Uma família que ajudei ficou presa no aeroporto de Guarulhos durante uma tempestade de neve. A companhia alegou que todos os hotéis estavam lotados, então eles se prepararam para passar a noite no portão. Aconselhei que buscassem acomodação por conta própria e pedissem o reembolso. Encontraram um hotel a 30 minutos, guardaram todos os recibos e receberam o reembolso total do quarto, transporte e refeições, mais de R$2 mil no total. Agora, vamos ao direito 5, seu direito ao rerouteamento em caso de atrasos significativos ou cancelamentos. As companhias devem oferecer uma das 3 opções: reembolso do bilhete, rerouteamento na primeira oportunidade ou rerouteamento para uma data futura de sua escolha. A parte oculta que a maioria desconhece: primeira oportunidade não significa o próximo voo da mesma companhia. Significa o próximo voo disponível para o seu destino, independentemente da operadora. Se seu voo for cancelado e o próximo da mesma companhia só sair no dia seguinte, mas outra companhia tem um voo em 3 horas, você tem o direito de solicitar que a companhia original te reserve no voo da concorrente, sem custo adicional. Esse direito me salvou ao voar de São Paulo para Sydney. Meu voo foi cancelado e a companhia ofereceu me reacomodar em um voo 48 horas depois. Quando mencionei meu direito de ser reacomodado no próximo voo disponível, independentemente da operadora, rapidamente me arranjaram um assento em um voo de outra companhia, saindo apenas 5 horas depois. O direito 6 se refere ao atraso de bagagem, uma situação que a maioria dos viajantes lida de forma equivocada. Se sua bagagem atrasar, não for extraviada, você tem direito de reivindicar despesas razoáveis com itens essenciais até que ela seja entregue. O que são despesas razoáveis? Roupas, itens de higiene e outros essenciais que você precisa enquanto fica sem sua bagagem. Guarde todos os recibos e envios à companhia aérea com referência à Convenção de Montreal. A maioria dos passageiros comete o erro de esperar que a bagagem chegue sem comprar o necessário, sofrendo durante a viagem sem itens essenciais. Outros compram substitutos, mas nunca enviam os recibos para reembolso. Ajudei passageiros a receber centenas de reais em compensação por despesas com bagagem atrasada que inicialmente foram recusadas. O direito 7 é um dos meus favoritos, a regra pouco conhecida sobre o rebumping voluntário. Se você for impedido de embarcar por overbooking, tem direito à compensação e à escolha entre reembolso total ou rerouteamento.
Nos Estados Unidos, o Departamento de Transporte exige que as companhias paguem 200% da tarifa de trecho, até R$ 3.875, se você chegar com 1 a 2 horas de atraso, doméstico, ou 1 a 4 horas, internacional, e 400% da tarifa, até R$ 7.750, se o atraso for superior a 2 horas, doméstico, ou 4 horas, internacional. Mas aqui está o ponto interessante: essa compensação deve ser paga em dinheiro se você solicitar. As companhias sempre tentarão oferecer vouchers, muitas vezes com valor inflado para parecer mais atrativos, mas estes vêm com restrições e datas de validade. Sempre peça em dinheiro. Vi uma família de 4 pessoas ser rebombeada de um voo para Orlando e receber mais de R$ 20 mil em compensação quando insistiram em dinheiro ao invés dos vouchers oferecidos inicialmente. Isso é suficiente para financiar férias extras inteiras. O direito 8 trata da recusa de embarque por motivos distintos do overbook. Se você for impedido de embarcar devido a problemas de documentação avaliados incorretamente pela companhia, pode solicitar compensação. Por exemplo, se uma companhia alegar que sua documentação é insuficiente para entrar em um país e você provar o contrário, tem direito à compensação pelos transtornos causados. Isso acontece com mais frequência do que se imagina, especialmente com regras complexas de visto ou mudanças recentes na regulamentação. Ajudei um viajante que foi impedido de embarcar em um voo para a Turquia porque a companhia afirmava que ele precisava de visto, quando as regras turcas permitiam a obtenção do visto na chegada. Ele perdeu o voo devido ao erro da companhia. Após registrar uma reclamação adequada citando as normas relevantes, recebeu compensação pelo voo perdido e despesas adicionais. Agora, vamos falar sobre o direito 9, provavelmente a regra de compensação mais poderosa que viajantes espertos usam para financiar férias inteiras, a reclamação combinada. Quando várias coisas dão errado em uma única viagem, você pode acumular as compensações. Por exemplo, se seu voo atrasar mais de 3 horas, compensação é 261, depois sua bagagem for extraviada, Convenção de Montreal, e você for rebaixado de executiva para econômica, compensação por rebaixamento, pode solicitar as 3 compensações simultaneamente. Recentemente, ajudei um casal que viajava de Madrid para Bandecote via Dubai e enfrentou os 3 problemas. Eles receberam R$ 3.300 cada pelo atraso, aproximadamente R$ 7.500 cada pela bagagem extraviada, e um reembolso de 75% do preço do bilhete de classe executiva no segundo trecho. Compensação total, mais de R$ 35 mil. A viagem de 3 semanas deles custou menos do que a compensação que receberam. O direito da trata dos serviços ocultos em aeroportos aos quais você tem direito, mas que raramente são informados. Muitos aeroportos oferecem serviços gratuitos, como carrinhos de bebê, assistência para passageiros idosos e suporte especial além do que é solicitado oficialmente. Por exemplo, o aeroporto de Frankfurt oferece carrinhos gratuitos após a segurança, o que é extremamente útil para famílias com crianças pequenas. O Aeroporto Internacional de Hong Kong disponibiliza serviço telefônico gratuito para chamadas locais curtas. O Aeroporto Changi, em Singapura, oferece passeios turísticos gratuitos para passageiros com escalas superiores a 5,5 horas. Esses serviços não são anunciados porque os aeroportos arcariam com os custos, mas são seu direito como passageiro. Sempre pergunte nos balcões de informações sobre serviços gratuitos disponíveis. Você vai se surpreender com o que tem direito e que ninguém te conta. O direito 11 abrange as regras ocultas sobre mudanças de voo. Se uma companhia alterar significativamente o horário do seu voo após a reserva, geralmente por mais de 2 horas, você tem direito a um reembolso total, mesmo para bilhetes não reembolsáveis. A definição de significativo varia entre as companhias, mas a maioria das grandes operadoras considera alterações de mais de 2 horas como significativas. Algumas definem o limite até em 90 minutos. Isso é particularmente útil quando as companhias alteram seus horários com meses de antecedência, como costumam fazer sazonalmente. Usei esse direito quando a British Airways alterou meu horário de partida em 3 horas, o que teria me feito perder uma reunião importante. Mesmo tendo reservado um bilhete não reembolsável, recebi o reembolso total e consegui remarcar para um voo mais adequado com outra companhia. O direito 12 trata de emergências médicas.
Se você ou um familiar ficar gravemente doente antes do voo, tornando impossível viajar, tem direito a reembolso ou mudança de data, mesmo para bilhetes não reembolsáveis. A maioria dos passageiros não sabe que todas as grandes companhias têm seções para emergências médicas, mas raramente divulgam essa informação. Será necessário apresentar documentação de um profissional de saúde, mas uma vez apresentada, a companhia é obrigada a reembolsar ou permitir alteração sem penalidades. Ajudei uma passageira que teve uma emergência médica 2 dias antes de um voo internacional não reembolsável. O site da companhia dizia que reembolsos não eram possíveis, mas ao enviar a documentação médica adequada e citar as próprias condições de transporte, ela recebeu um reembolso total de mais de R$6 mil. O direito 13 diz respeito às comodidades a bordo. Se os equipamentos do seu assento, o sistema de entretenimento ou as amenidades anunciadas não funcionarem corretamente, você tem direito à compensação. Isso é especialmente relevante em voos de longa duração, onde sistemas de entretenimento são essenciais para o conforto. A maioria dos passageiros simplesmente aceita equipamentos com defeito como uma sorte, mas na verdade isso configura uma falha na prestação do serviço contratado. Um passageiro da classe executiva a quem assessorei teve seu assento não reclinável em um voo de 14 horas. Após documentar o problema e registrar a reclamação citando as promessas de serviço da companhia, ele recebeu um reembolso parcial e milhas bônus no valor de aproximadamente R$ 2.500. O direito 14 trata da compensação em caso de greves. Ao contrário do que as companhias afirmam, greves do próprio staff da companhia não são consideradas circunstâncias extraordinárias segundo a legislação da UE, ou seja, você ainda tem direito à compensação por atrasos e cancelamentos decorrentes disso. Enquanto greves de controladores de tráfego aéreo ou funcionários de aeroportos podem ser consideradas fora do controle da companhia, greves dos próprios funcionários são consideradas sob seu controle. Essa distinção foi confirmada pelo Tribunal de Justiça da UE, mas as companhias costumam rejeitar as reclamações citando circunstâncias extraordinárias. Ajudei uma família que teve suas férias arruinadas por uma greve de pilotos da Lufthansa. A companhia inicialmente rejeitou a reclamação, mas após recurso e citação das decisões do tribunal, eles receberam mais de R$ 13.200 em compensação. O direito 15 refere-se aos voos consecutivos perdidos devido a atrasos. Se você reservar múltiplos voos em uma mesma passagem e perder a conexão por causa de um atraso, a companhia deve reacomodá-lo e oferecer compensação. O que muitos passageiros não sabem é que isso se aplica mesmo entre companhias diferentes, contanto que estejam na mesma reserva. Por exemplo, se você reservar uma viagem de Tóquio a Roma via Londres, com o trecho Tóquio-Londres na British Airways e Londres-Roma na Itália, e perder a conexão devido ao atraso do primeiro voo, ambas as companhias são responsáveis por garantir que você chegue ao destino final. Ajudei um passageiro que perdeu uma conexão em Dubai devido a um atraso no primeiro voo. Mesmo tendo o segundo trecho com uma companhia diferente, ambas faziam parte da mesma reserva. Após afirmar seus direitos, ele foi reacomodado no próximo voo disponível e recebeu acomodação, refeições e compensação pelo atraso. Por fim, o direito 16, o direito à compensação por um serviço a bordo significativamente rebaixada. Se uma companhia anuncia determinados serviços ou amenidades como parte da sua classe tarifária, como refeições premium, assentos cama ou vinhos específicos na classe executiva, mas não os fornece, você tem direito à compensação. As companhias cuidadosamente formulam sua propaganda para editar garantias, mas quando amenidades específicas estão claramente anunciadas, sua ausência configura uma falha na prestação do serviço contratado. Um passageiro da classe executiva a quem assessorei teve a promessa de um assento com cama totalmente reclinável num voo de 12 horas, mas recebeu um avião antigo com assentos inclinados. Após apresentar uma reclamação com capturas de tela do tipo de assento anunciado na confirmação, ele recebeu um reembolso parcial e milhas bônus no valor de aproximadamente R$ 3.500. Então é isso, 16 poderosos direitos de passageiro que as companhias aéreas preferem que você nunca descubra. Estes não são truques ou artifícios, são seus direitos legais como viajante, que as companhias consistentemente omitem. Da próxima vez que você enfrentar um atraso, cancelamento ou problema de serviço, lembre-se de que possui proteções legais significativas.
Não aceite um voo de R$ 10 quando você tem direito a centenas ou até milhares de reais em compensação. Se este vídeo te ajudou a entender seus direitos, deixe seu like e inscreva-se para mais informações privilegiadas sobre os direitos dos passageiros. Nos comentários, me conte qual desses direitos mais te surpreendeu ou se você já conseguiu reivindicar alguma compensação de uma companhia aérea. E se você quer aprender como identificar os assentos perfeitos em qualquer aeronave para maximizar o conforto e o serviço, assista ao meu próximo vídeo. Vou te mostrar como decifrar os mapas de assentos para encontrar joias escondidas que custam o mesmo que os assentos comuns, mas oferecem muito mais espaço e privacidade. Até a próxima, boa viagem, e lembre-se de lutar por os seus direitos como passageiro.